Amém. Louvado Seja muito seja bem-vindo, amado irmão. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Boa amados noite. irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite você também que está em casa agora, no aconchego do seu lar, ouvindo essa palavra agora, que o Senhor possa estar penetrando realmente no seu coração. Nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho e vamos aprender com essa leitura de hoje. A leitura de hoje, nós temos, na nossa pregação, nós temos um tema: Jesus, fonte de água viva que sacia a nossa sede. Essa palavra está no Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo de 1 a seguintes. A palavra começa dizendo para nós que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. E chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava um poço, o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus lhe disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Então ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No nosso antepassado, Jacó, nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais voltar aqui para buscar água." Palavra de salvação. Amados, nessa leitura que nós temos hoje aqui, nós temos muita coisa a aprender. Nós temos aqui Jesus ficou sabendo de uma situação e volta da Judéia para a Galiléia. Aqui a palavra nos diz assim: ele tinha que passar pela Samaria. Ele tinha que passar para Samaria. Necessariamente não precisava dele passar pela Samaria para chegar à Galiléia, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito para encontrar e estar no meu coração e no seu coração. Qual era o propósito? Encontrar aquela mulher samaritana que iria estar lá e ele já sabia disso. Vamos lá, voltar um pouquinho. Algumas Bíblias, elas dizem assim: na hora sexta, a mulher foi ao poço buscar água. Veja bem, quem é essa mulher samaritana? A palavra mais à frente, depois do nosso trecho de hoje, fala melhor quem é ela. Mas aqui nós vamos deparar dentro desse texto aqui, essa mulher, ela já tinha 5 maridos. E então, além de ser samaritana,
que não se davam bem com os judeus, ela foi ao poço meio-dia, como diz a palavra aqui, na hora sexta, era mais ou menos meio-dia. Por que ela estaria lá indo meio-dia? Porque ela se sentia oprimida e não queria encontrar com outras mulheres que também iriam buscar água em outros horários, mais cedo ou mais tarde. Então veja bem, Jesus disse estar cansado e sentou para descansar. Um propósito que está sendo cumprido, saciar a sede dessa samaritana. E nós podemos ver que ela fica assim, como se diz, não acreditando e fazendo pergunta. Por favor, me dê um pouco dessa água. E ela diz, mas você é judeu pedindo água a mim? Como é que pode, né? Ela jamais imaginaria que um judeu iria estar ali e pedir água a ela, porque nenhum homem aproximava de uma mulher samaritana, principalmente sozinho, e falava isso. Mas aqui, aí ela vai e diz assim, Jesus diz para ela, né? Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então ela responde. Mas veja bem que ela está falando na parte física. A sede dela, amados, a sede dela é matar a saciar a sede física, tomar água. Toda vez que a gente fala assim, eu estou com sede, normalmente a gente pensa em tomar um copo de água para matar a nossa sede ou tomar qualquer um outro líquido. Jesus vai entendendo toda a situação e não hostiliza ela também, dizer que ela não está entendendo, mas ele vai devagarzinho, penetrando no coração dela, porque nós sabemos que o coração nosso é uma porta que só tem chave por dentro. Ela conversa por dentro, ouvindo Jesus, mas não conseguiu abrir a porta do coração para Jesus entrar ainda. E Jesus insiste. Jesus insiste. E ela vai responder para Jesus: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que o senhor vai fazer isso? E vai e diz assim: eu vejo aqui que ela foi bem ousada nesse momento aqui, que ela diz assim: o nosso antepassado Jacó nos deu esse poço e todos eles beberam água aqui. Por acaso o senhor é mais importante do que Jacó? Com certeza, né, amados? Com certeza que nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos esse Deus que quer saciar a nossa sede, independente de qual a sede que for, a sede de justiça, a sede de amor, de perdão, a sede espiritual, a nossa alma anseia de sede. E Jesus passa aqui exatamente a fazer isso. Como eu disse, ele não precisava passar pela Samaria para chegar à Judéia, mas ele tinha um propósito. E Jesus encontra caminhos para chegar até o meu e o seu coração. E aqui está mais uma vez. A gente vê que é uma samaritana totalmente fora dos caminhos de Jesus, viviam separados, não se falavam, não se comunicavam, tinham outra crença, mas Jesus não veio, não veio para aquele que é são. Jesus veio para aquele que é doente, aquele que precisa. Jesus quer, de qualquer forma, saciar a sede dessa mulher. E ele sacia a sede dela. Ele vai insistindo no sentido espiritual para que ela possa ir entendendo. Ela vai entendendo. E quem beber da água que, que tira desse poço vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, entendeu? Nunca mais terá sede. Até aí ela não tinha entendido ainda. Até aí ela não tinha entendido que estava no plano espiritual, que Jesus estava tocando no coração dela para saciar essa sede que ela tinha, a sede da alma. Então, ela fala assim: Senhor, então me dê dessa água para que eu possa ficar saciada e nunca mais precisar aqui para buscar água. Amado, eu quero saber o seguinte: ela ainda não entendeu até nesse ponto da leitura, mas Jesus sacia a sua sede. Você que está nos ouvindo agora, você que está aí na sua casa, você do nosso grupo de oração, Nossa Senhora Rainha da Paz, que está ouvindo agora, qual é a sede, meu irmão? Qual é a sede que você tem? O que é que você precisa ser saciado? Peça. Deixe-se encontrar. O Senhor fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas que para que tenhamos vida em abundância e sejamos verdadeiramente livres, temos que ser saciados. E só Jesus nos sacia. Só Jesus é a água da vida.
Ele quer entrar em nós. Nós precisamos abrir essa porta, deixar que Jesus entre, para que ele entre em nós, forme jorre água para a vida eterna. Então, cada um de nós, pense agora, você, o que é que eu preciso ser saciado? O que é que eu aprendi com essa leitura de hoje? O que é que eu aprendi com essa mulher samaritana? Às vezes, nós mesmos, servos de grupo de oração, da igreja, da nossa comunidade, da eclesial, vivemos qualquer situação, nós logo ficamos cabisbaixos, não entendemos o que está acontecendo, mas não abrimos o nosso coração para que essa fonte de água vida entre nós e jorre para a vida eterna. Amados, tenhamos que abrir nosso coração. Precisamos sim ser saciados. E somente Jesus consegue saciar a nossa sede. Nós precisamos, a nossa alma anseia de sede, nós precisamos ser saciados com perdão, com a justiça, amor, carinho, acolhida. Às vezes nós ficamos muito entediados com um tipo de um serviço só e não prestamos atenção que estamos com sede. Bebemos água, litros, copos de água, litros de água, mas é água física. Essa nunca vai saciar a nossa sede, porque a sede que a nossa alma precisa é a saciar a espiritual. Então, cada um de nós agora, neste momento, façamos a nossa reflexão. Quem é que pode saciar a nossa sede? Eu posso dizer para você, somente Jesus. E ele tem propósito para mim e para você. Nessa noite, amado, Jesus tem um propósito para você, que talvez você nem saiba, mas Jesus está lá sentado, descansando, esperando por você, porque ele quer saciar a sua sede. Vai dizendo para ele qual é a sua sede. Diga agora o que você quer ser saciado. Que você quer, que você vai deixar que abrir esse coração para que ele entre e se torne ali, que jorre a água da vida, para a vida eterna, para toda a vida. É isso, amado, que nós precisamos. Abrir o nosso coração. Colocar a nossa sede para ser saciada, porque precisamos de que o nosso Senhor Jesus Cristo nos sacia, para que a gente possa, assim, ser fonte de água-vida, que jorra para a vida eterna, para que possa termos suporte para as nossas missões, e possamos ser fortes e saciados. Então, que nesse momento você pode fechar seus olhos agora e vai entregando tudo para Jesus. Vai falando para ele, vai pedindo para ele: Senhor, me dê dessa água. Eu quero saciar minha sede, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor, porque eu entendo que somente tu, Senhor, pode saciar a minha sede. Vai dizendo para Jesus: não precisa ter vergonha. Aquela mulher tinha vergonha, por isso que ela ia meio-dia. Mas Jesus tinha esse propósito de encontrar com ela já estava tudo certo. Jesus sabia que ela estava lá. E você também talvez tenha vergonha da nossa situação de pecado que você vive. Não tenha vergonha. Jesus tem um propósito. Ele sabe onde te encontrar. Mas você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que deixar ele entrar, para que ali ele se torne fonte de água da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos ir cantando, né? E meditando essa palavra que caiu nos nossos corações.